Um dos destaques desses dias, novamente, consiste na questão ambiental. Diante da inação do governo federal, o consórcio de governadores vai comparecer à Conferência de Glasgow, que inicia agora, dia 31 de outubro, e vai até 4 de novembro, na Escócia, para tratar das opções climáticas numa conferência patrocinada pelas Nações Unidas. O eixo verde, novamente, assume protagonismo importante em toda a Europa Ocidental, principalmente na Alemanha e nos países nórdicos, onde a Aliança Social-Democrata, com apoio dos verdes em todos os casos, assumirá o governo da região. É importante lembrar que as presentes devastações com tempestades de areia em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul têm trazido um alerta, principalmente para o setor do agro brasileiro, que lembra as devastações do Oriente Médio e dos desertos australianos contra o meio ambiente. A inação do governo federal diante da conferência, embora ele vá comparecer apresentando uma nova letra de câmbio que diz respeito à manutenção da economia verde da Amazônia, apesar disso, o governo tem se caracterizado por uma grande inação com a desmobilização ostensiva do Fundo Amazônia, que deverá ser retomado pelo consórcio dos governadores e pela próxima presidência da República, caso o atual presidente não seja reeleito. A questão assume centralidade cada vez maior e é digna de toda a atenção dos brasileiros, do sistema político e do mundo em geral. Vamos ver o que o consórcio dos governadores, chefiados pelo governador do Espírito Santo, vai conseguir. As manifestações de 2 de outubro passado, agora nesses últimos dias, mostram uma opinião pública cansada de participação direta nas ruas. Tudo parece levar a crer, combinando a pífia manifestação, as pífias manifestações do dia 2, com os dados majoritários que apontam a liderança de Lula da corrida presidencial, significa que a maioria da opinião pública está cansada ou temerosa de manifestações nas ruas devido ao potencial de violência e mesmo a um certo cansaço cívico. As manifestações ocorridas quando da manifestação de Ciro Gomes na passeata de São Paulo exemplificam o grau de conflito entre as oposições que dificilmente permitirá o lançamento de um único nome ou de uma alternativa ao bipolarismo entre Bolsonaro e Lula. Vejamos o que vai acontecer com as conversações, especialmente do ex-presidente Lula, agora em Brasília, com parte do grande establishment nacional da política brasileira, especialmente dissensões do MDB em todo o país, que visam buscar o apoio ao ex-presidente nas suas hostes. A reforma política, que parou no Senado e não vai à sanção da presidência da República, essas são 2 medidas para as próximas eleições de 2022. Os votos em mulheres negras e mulheres e negros valerão o dobro para fins do fundo eleitoral e do fundo partidário. Essa é uma grande inovação que favorece aos partidos dos extremos, na medida em que são esses que agitam melhor os militantes de raiz, sejam negros
ou mulheres. A outra medida importante é a não realização das coligações partidárias, mas sim a criação da federação partidária, que deverá existir durante 4 anos entre partidos, um sucedâneo às coligações partidárias que visa manter vivo os pequenos partidos que poderão cumprir as cláusulas de desempenho a partir das eleições de 22 até 26. No mais, as outras medidas ficam para 2026, com uma mudança do dia da posse do presidente da República, por exemplo. Isso ficará para a próxima legislatura. Os precatórios continuam seu ordalho em busca de uma solução. O Congresso, através de suas lideranças, está em permanente reunião com as autoridades econômicas em busca de uma situação que não arranhe e não teste o teto de gastos estabelecidos em 2016. De situação difícil, em que o mais provável é a postergação de parte do pagamento dos precatórios para os anos que seguem-se a 2022. Tudo leva a crer que empurrar com a barriga seja uma solução parcimoniosa e aceitável pela maioria dos circunstantes e dos participantes desse processo decisório. Recentes notícias da influência, do jogo de influência da primeira-dama sobre a Caixa Econômica Federal, solicitando linhas privilegiadas e prioridade para empréstimo de relações amigáveis, já é objeto do Ministério Público. Provavelmente, essa investigação não dará em nada, afora eventuais advertências. De outro lado, do ponto de vista ainda eleitoral, em relação às próximas eleições, estabelece-se, a pedido da Polícia Federal Brasileira, um quiprocó entre a ABIN e o TSE, sendo que a Polícia Federal encaminha para as autoridades o pedido de que a ABIN seja responsável pela guarda dos votos de 22. Ora, isso é uma incongruência na medida que a ABIN não representa a autoridade independente do sistema eleitoral, pois é parte do Executivo Federal. O TSE dificilmente cederá e isso deve continuar sob a hegemonia do TSE. 7 entre 13 hospitais da Senior Prevention em São Paulo não têm licenciamento para funcionar. Isso indica a precariedade do funcionamento da empresa na sua política, na sua necropolítica de saúde. Lamentável, e a CPI deve encaminhar ao Ministério Público as diligências contra esse grupo empresarial, que também apresenta, por parte de seus titulares, contas em offshores de vultosas importâncias. Enfim, uma complicação, pois a maioria dos hospitais da Prevent Senior não tem licença para funcionar, embora estejam ativos permanentemente. Por último, cabe lembrar o escândalo que tem ocasionado a revelação dos Pandora Papers. Autoridades internacionais, e principalmente brasileiras, com contas em offshore em paraísos fiscais. Ainda que não seja proibida, é evidente que, uma vez declarada a Receita Federal, mesmo assim, há aparentemente um conflito de interesses, especialmente no caso brasileiro, entre o presidente que complica a vida
do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, pois a desvalorização do real e a valorização do dólar, políticas controladas pelos dois, têm direta influência sobre seus patrimônios individuais. É isso aí.